Tem vários pontos que poderiam ser aprimorados, né? Claro, todos na prática tocam em pontos virtuosos. O mercado esperava, veja bem, e acho que isso é fundamental ser bem demarcado aqui. A expectativa do mercado sobre uma reforma tributária é que esta viesse para melhorar o ambiente de negócios, para que essa reforma estimulasse, ativasse ainda mais a economia, promovesse uma equalização de carga tributária, mas também reduzisse, talvez, né, aquela expectativa, aquela perspectiva de que a carga tributária do Brasil, em alguns setores, é muito elevada. Vide o caso da indústria, né, especificamente, que padece aí com um acúmulo de tributação muito alto, né? E também da simplificação, né? Esperávamos que a reforma tributária trouxesse simplificação. A reforma tributária traz um aumento expressivo de burocracia. Isso precisa ser revisto, né? Vide o problema da eliminação da declaração simplificada. Quer dizer, elimina-se a tributação simplificada para praticamente toda a grande classe média brasileira, passa-se a exigir, em diversas situações que não eram exigíveis, a obrigatoriedade de declaração em lucro real e não mais em lucro presumido para uma série de setores, não é? Sem muita justificativa em alguns casos. E nesse sentido, e a pior de todas, me parece que é justamente a expansão, não é? E a forma de consideração sobre o que seriam distribuições disfarçadas de lucro, que vai dar ensejo a enormes contenciosos, certamente, entre fisco e contribuinte. Então, essa parte de burocracia, eu diria que ela é uma parte que, enfim, precisa ser redimensionada para uma melhor expectativa. O mundo inteiro caminha, você vai lembrar, Fernando, que um político americano, por exemplo, né, quando candidato a presidente dos Estados Unidos, insistia que a declaração de rendas fosse feita num cartão postal, né? Então, só para entender qual é a expectativa da sociedade, né? Que seja simplificada a declaração de rendas. Estamos marchando justo no sentido oposto, né, ao obrigar todo mundo à declaração completa. Então, essas expectativas, elas me parecem que estão encontrando aí alguma frustração. Agora, há outros pontos, por exemplo, pessoa física. Estamos mexendo só em ajustes de tabela, não é? Correções de tabela, mas não estamos alterando em nada a base de cálculo da tributação de pessoa física. Esqueceram a pessoa física, não é? E eu acho que deveríamos ter refletido se não é hora de ajustarmos isso, pensarmos na tributação da família, como fazem os países europeus, com o split method, com outros métodos, porque uma coisa que o André falou que é muito certa, isso nós temos que retomar, é o seguinte: a leitura nos países europeus é da alíquota, Fernando. Então faz leituras de, veja a tributação dos países europeus, 15%, 10%, mas eles não falam qual é a base de cálculo. Eles não falam da quantidade de deduções que estão nas despesas, nos custos, não é? Eles não falam que ali é levada a tributação o balanço da empresa, e diferente do Brasil, que é feito depois da apuração do balanço, ainda a apuração do lucro real, que exclui deduções que o contribuinte muitas vezes usou no balanço comercial. Então, essa visão ela é um pouco distorcida, porque para aqueles que têm uma visão simplória e às vezes não técnica da tributação, eles olham só a alíquota. Para nós que somos vertidos nesse espaço, a questão da base de cálculo é muito importante. Agora, eu finalizo dizendo o seguinte: nós estamos perdendo chance de resolver problemas estruturais. A discussão de prejuízo fiscal, por exemplo, foi boa? Foi. Permitir compensação dentro dos trimestres do ano. Mas temos várias empresas que estão em profundos prejuízos, essas da pandemia. Aí chega-se ao final do ano, volta-se ao limite de 30%. O limite de 30% numa pandemia vai só alongar a recuperação econômica dessas empresas.
Isso não é bom nem para a empresa, nem para o próprio fisco, que vai ficar tributando e agravando a situação econômica de quem não tem como sequer pagar imposto, né? Aqui eu acho que nós perdemos uma chance, que seria talvez de ampliar, dobrar esse limite, se não a 60%, que fique 50%, não é? O direito de compensação desses prejuízos fiscais no ano seguinte, né? E teríamos também um ponto que eu acho que não deve ser olvidado aqui, a preocupação com essa questão dos imóveis, essa atualização dos imóveis e a generosa opção de 5%. Mas para quem faça essa opção em 4 meses, de 1º de janeiro de 2022 a final de abril. Ora, eu daria um exercício financeiro inteiro para essa opção, não tem sentido isso. E vou dizer mais, a exposição de motivos da reforma tributária faz sugerir uma expectativa de bilhões de arrecadação com isso. Eu não tenho essa expectativa, eu não vejo isso na prática. Eu acho que quem for vender o imóvel nesse período de 1º de janeiro a 30 de abril, aí sim, talvez essas pessoas até antecipem esses valores. Agora, além disso, eu não vejo o brasileiro não tem esse espírito de economia. Até porque esse valor aqui de ganho de capital será incluído no preço dos imóveis. Então, nós teremos um estímulo à inflação pelo aumento do preço dos imóveis, que vai, sim, considerar os 15% lá na frente.